A fila de espera para o transplante de córnea cresceu 80% nos últimos 2 anos, durante a pandemia de coronavírus, inclusive. Atualmente, 19 mil brasileiros esperam por um doador para voltar a enxergar. E é sobre isso que a gente conversa agora com Gustavo Bonfadini, que é médico oftalmologista. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite, Helene, e toda a sua audiência aí, boa noite. E obrigado pelo convite por poder falar de um tema tão importante que é a doação de órgãos e tecidos, mais especificamente a doação de córneas, que é a minha área, né? Eu sou médico oftalmologista, especialista em transplante de córnea e também diretor médico do Banco de Olhos aqui do estado do Rio de Janeiro. Com certeza, doutor. Eu gostaria de começar te perguntando justamente sobre o que consiste, então, né? O que é a córnea, como é que funciona esse tipo de transplante? Vamos lá. A córnea é a primeira lente dos nossos olhos. Se a gente fosse fazer uma metáfora e os nossos olhos fossem comparados, por exemplo, a um relógio, a gente diria que a córnea seria o vidro do relógio. É a menina dos olhos, é o que dá o brilho dos olhos. Então a gente precisa ter uma córnea transparente para poder a luz entrar dentro dos olhos e fazer essa comunicação visual até o cérebro. E também ela tem que ter um formato regular. Quando acontece alguma infecção, doenças, o paciente tem o hábito de coçar muito os olhos, é uma doença muito comum no nosso meio aqui no Brasil, que é o ceratocone. Essa córnea pode se deformar e o paciente precisar de enxergar melhor através de um transplante. Só que no Brasil, para a gente ter um transplante, por exemplo, de córnea, a legislação ela é muito clara, a gente precisa da autorização familiar. Então, no Brasil, quando tem um óbito de um ente querido e essa família é abordada por uma equipe especializada nessa abordagem familiar, se não há doação pela família e não aceite, a gente não consegue ter a doação. Então, muitas vezes a pessoa é favorável à doação de córneas, mas ela não conversou com a família. E nesse momento, estamos aqui num domingo, por exemplo, é muito interessante quem está nos ouvindo conversar. A ideia aqui não é convencer ninguém a ser doador, mas é ofertar essa oportunidade de vocês conversarem em casa e dizerem se são favoráveis ou não, porque ninguém está livre de ter um acidente e ter uma eventualidade, e se a família sabe, naquele momento fica muito mais fácil para ela dizer sim e autorizar a doação. Com certeza, doutor Gustavo. Agora, existem tipos de transplante, eu vejo aqui nomes como transplante de córnea penetrante, de córnea lamelar. O que seriam esses nomes, né, de forma mais clara, assim, para todos poderem entender? Excelente pergunta. Hoje, houve uma revolução na parte de transplante. Quando a gente fala de transplante de córnea, é o tipo de transplante que tem os melhores resultados na medicina. Quando comparado aos transplantes de órgãos como fígado, rim, coração, enfim. Então a gente sabe que trocando essa córnea ela é mais ou menos 500 micras, meio milímetro, a gente pode trocar ela totalmente. Essa técnica já foi descrita há mais de 100 anos e ela é muito bem sucedida. Só que hoje a gente já consegue trocar, só para você ter uma ideia, a camada mais interna da córnea. Essa camada tem em torno de 10 micra. Para quem está nos ouvindo, fala assim, doutor Gustavo, isso é muito pequeno. O vírus do coronavírus, por exemplo, ele tem menos de 0,1, 0,5 micra. E a gente está falando que é possível hoje trocar uma membrana interna, que é a membrana de DCM, que tem em torno de 10 micra. Olha o quanto a gente já está avançado nessa parte tecnológica de poder substituir só a camada que está doente. Se um paciente precisa trocar a parte externa, dá para fazer. Se precisa trocar a parte interna, também consegue fazer. Então, hoje a recuperação visual de um paciente que faz esse transplante seletivo, ela é muito mais rápida. Isso favorece também a diminuição da taxa de rejeição e, ao mesmo tempo, a recuperação dessa pessoa para poder voltar às suas atividades de trabalho, que é isso que a gente está falando, para essa pessoa poder ser útil para a sociedade e para ela mesma melhorar a qualidade de vida e de visão. Com certeza, doutor Gustavo Bonfaldini, o senhor falou a respeito agora dessa recuperação também, justamente sobre esse aspecto que eu gostaria de entender melhor, porque toda cirurgia a gente sempre torce, né, para que dê certo, mas há risco de rejeição ou de até uma certa complicação. Quais são os dados, se houverem, se a gente tiver esses dados para trazer aqui sobre índice de rejeição ou complicações, como fazer para evitar? Isso depende do procedimento em si, do tipo de transplante, como o senhor também acabou de explicar. Como é que funciona essa parte de forma mais prática? A grande vantagem da córnea é que ela é um tecido que ela não tem vascularização, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos. Isso facilita bastante, porque ela tem um privilégio imunológico e faz com que o pós-operatório desse paciente seja apenas com colírios. Então, esse paciente não precisa fazer imunossupressão
sistêmica para o restante da vida, como um paciente, por exemplo, transplantado de rim. Esse paciente vai usar um colírio por, às vezes, 6 meses a 1 ano, e muitas vezes depois ele para de pingar o colírio, tendo uma vida praticamente normal. Então, quando a gente fala de um transplante penetrante, que são todas as camadas da córnea, algumas estatísticas giram em torno de 10%, 15%. Só que quando a gente fala de um transplante seletivo, que eu estou trocando, por exemplo, um transplante endotelial de um paciente que tem distrofia endotelial de fluxo ou ceratopatia bolhosa, a gente consegue diminuir para menos de 1%. Então, essa cirurgia fica muito segura, ela fica uma cirurgia reprodutível, obviamente na mão de um cirurgião experiente. Então, conseguimos revolucionar a medicina nessa parte da oftalmologia, na questão dos tipos de transplante, porque a gente consegue substituir apenas o que está doente naquela córnea. Continua sendo a córnea do paciente, porém, com menos chance de rejeição e complicações que teria no transplante tradicional, que mesmo assim tem bons resultados. Cuidados pós-operatório nesse tipo de transplante, como é que funciona, doutor? Muito bom. Essa é uma cirurgia que ela, dependendo da técnica, como eu falei, se for um transplante seletivo, às vezes o paciente ele vai ficar uma semana um pouco mais em casa e não vai evitar sair, pingando colírios, na maioria das vezes, tanto na técnica penetrante quanto nas técnicas de transplante lamelar seletivo, a gente vai pingar colírios e depois, às vezes, de 1 mês, ele já consegue fazer algumas atividades, até mesmo de trabalho, se ele fizer atividade no computador, por exemplo, obviamente algumas atividades de exercício físico, ou então ir numa piscina, numa água de mar, que pode ter uma água contaminada, a gente vai pedir para esse paciente retardar um pouco o retorno. Mas, via de regra, as técnicas modernas se assemelham bastante a uma cirurgia de catarata, por exemplo, que o paciente tem um retorno muito rápido. Então, a gente está falando aqui do quão importante é a atuação e quanto a gente conseguiu evoluir na parte da medicina, na parte técnica, que é a minha área de atuação, né? E a gente precisa aliar essas duas questões para poder fazer com que a nossa sociedade não tenha um tempo tão grande de espera e a gente possa saber que essa tecnologia já é disponível, mas para isso a gente precisa ter a doação e uma família dizer sim. Um gesto de amor que vai mudar não só a vida da pessoa que vai receber esse transplante, mas também de todos que estão à volta dessa pessoa que recebeu o transplante e que foi beneficiado para melhorar a visão. Com certeza. Agora, doutor Gustavo, o que me chama a atenção é que fila de espera cresceu 80% durante o período da pandemia. E durante o período da pandemia, muita gente deixou de fazer exames de rotina, né? Teve aquele receio de chegar ao hospital e tal. Essa crescente na fila de espera também se dá por pessoas que não necessariamente foram atrás de cuidados médicos e tudo mais e adquiriram algum problema de visão. Como é que a gente pode também analisar esses dados? Excelente colocação, porque o que a gente percebe é que nesta pandemia houve também um retardo de diagnóstico e de tratamento de diversas doenças. Vamos botar aqui cirurgia de catarata, pacientes que não fizeram diagnóstico de glaucoma. E nas doenças da córnea, que é a minha área de atuação, como eu falei, o ceratocone, quem está nos ouvindo aqui, pessoal, coçar os olhos não é normal. Então, se você tem um hábito de coçar ou conhece alguém, alguma criança, adolescente que coça muito os olhos, leve no médico oftalmologista, porque existe tratamento e o tratamento vai prevenir que ele desenvolva uma deformação da córnea. E voltando à sua pergunta, obviamente houve sim um atraso no diagnóstico e tratamento de diversas doenças e você vai ter uma demanda reprimida que agora está conseguindo voltar, não só pela parte do Sistema Único de Saúde, mas também nos consultórios particulares, que é o meu caso, por exemplo, a gente vê que muitos pacientes começaram a voltar no final do ano passado, a consulta, eles tinham muito medo, às vezes são pacientes de mais idade, eles sentiam que a visão estava ruim, mas eles ficavam segurando. E acaba que você, às vezes, pega um caso um pouco mais avançado do que você gostaria de estar atendendo, mas ela realmente é uma demanda que a gente vê que está reprimida e que agora a gente precisa voltar às atividades e informar a população o quão importante é procurar o seu médico oftalmologista uma vez por ano, independente da sua idade, e também, não só para fazer uns óculos ou renovar a questão dos óculos, mas para fazer um check-up completo e saber se você está com saúde dos seus olhos ideal e se você precisa fazer algum tratamento específico.
Doutor, realmente o diagnóstico precoce e também essa outra questão da doação de órgãos são dois pontos que são muito importantes, né, da gente estar aqui trazendo à luz da consciência da sociedade e tudo mais para um bem maior a respeito da saúde. Agora, só para finalizar, doutor Gustavo, saúde dos olhos, quais são as dicas de especialista para que os olhos se mantenham assim longe, de certa forma, desses riscos de desenvolver algum tipo de problema? Vamos lá. Uma eu falei e vou repetir. Procure o seu médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano. A segunda grande dica é não coce seus olhos. Coçar o olho não é normal. A gente sabe que hoje o uso de telas digitais e a visão de perto ela está muito presente no nosso meio. Vocês, por exemplo, estou tendo a honra aqui de falar com a Band News e eu sei que dá para assistir pelo celular. Isso é muito interessante, mas a gente acaba piscando um pouco menos os olhos. Então, procure o seu médico oftalmologista e muitas vezes ele vai te prescrever uma lágrima artificial, um lubrificante, um colírio que você pode pingar durante o dia e, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que você não tenha tanto ressecamento dos olhos, que a gente percebe que isso é um problema importante. Catarata é um problema muito grande no Brasil, a gente sabe que as cirurgias elas acabaram diminuindo nesses últimos 2 anos. O glaucoma, como eu falei, que é a pressão alta dos olhos, muitas vezes ela não é diagnosticada, o paciente não sente nada, então ele precisa ir ao médico oftalmologista. Doenças da córnea, que é a minha área de atuação, que é o ceratocone e a distrofia endotelial de Fuchs, a gente precisa ficar atento e procurar o médico oftalmologista para fazer o diagnóstico. E 2 doenças da retina que são muito prevalentes no Brasil. A retinopatia diabética, para pacientes que têm diabetes, então, por mais de 5 anos e não estão conseguindo manter o controle adequado da glicemia, precisam ir no médico oftalmologista. E o edema macular relacionado à idade, a DMRI. Todas essas doenças são facilmente diagnosticadas pelo seu médico oftalmologista. Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, muito obrigada pelas ótimas colocações aqui, explicações também. Bom trabalho sempre, doutor. Bom final de domingo Eu que e boa agradeço. semana. Obrigada. Bom domingo a todos. Um abraço. Obrigada.